E se alguém lhe dissesse que um homem já viveu quase 1000 anos, Matusalém. Mito lendário ou verdade escondida nas páginas da Bíblia, prepare-se para descobrir a verdade por trás do mistério mais antigo da humanidade. Matusalém, em sua caminhada diária, sentia cada passo como um compasso marcando o tempo com precisão ancestral. Sob os céus pintados de ouro pelo entardecer, ele era uma figura solene, uma ponte viva entre o passado e o presente. As folhas das árvores sussurravam como se fossem páginas de um livro milenar, revelando segredos que a humanidade ainda não estava pronta para desvendar. A cada passo, Matusalém refletia sobre a fragilidade da existência e o fardo de tantos anos acumulados. Ele se lembrava das noites em que, sozinho, ergueu os olhos ao céu pontilhado de estrelas e se perguntou sobre o propósito de sua longevidade. Era em momentos assim que ele se conectava profundamente com as histórias da criação, com o mesmo fervor que ouviu desde menino. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Matusalém, apesar de sua idade avançada, não estava isento das dores que afligem todos os mortais. Em momentos de silêncio, quando as sombras da noite se alongavam, ele se deparava com a dor crua da perda dos amigos e familiares que há muito haviam partido. No entanto, era sua fé inabalável que o sustentava, uma chama que nunca se apagava. Ele recordava a paciência de Jó, que mesmo em sua desventura proclamava: "No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó capítulo 1, versículo 21. Essas reflexões, entrelaçadas com as memórias dos tempos idos, lançavam uma luz sobre sua missão ainda inacabada. Ele sabia que seu propósito não estava apenas em viver, mas em testemunhar e inspirar aqueles ao seu redor. Enquanto caminhava, sentia que cada jornada ao topo da colina que margeava sua aldeia era um ato de renovação e esperança, uma promessa de que algo grandioso ainda estava por vir. Contudo, naquela tarde, ao alcançar o cume, avistou algo inesperado à distância. Uma figura se aproximava lentamente pela estrada poeirenta, trazendo consigo o prenúncio de mudanças que poderiam desafiar tudo o que ele tinha conhecido. Matusalém sentiu um frio na espinha e uma tremenda antecipação, como se o mundo estivesse prestes a revelar um novo capítulo de sua história. Matusalém, em suas noites de insônia, costumava se perder em pensamentos profundos, mergulhando nas lembranças das palavras de seu avô, Enoque. O legado de Enoque era como uma chama bruxuleante na escuridão, um guia sutil para um caminho oculto. Enoque, que andou com Deus e desapareceu sem deixar vestígios, tinha ensinado a Matusalém a arte difícil de distinguir a voz de Deus das vozes ruidosas do mundo. Assim como o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8, costumava dizer: Enoque, sua voz suave ressoando como um eco no coração de Matusalém. As palavras de Enoque tornaram-se ainda mais urgentes à medida que os dias de Matusalém passavam, e ele sentia o peso de um presságio sobre seus ombros. A terra que ele conhecia estava mudando, os corações das pessoas ao seu redor endurecendo como pedra sob o calor do sol. Pois eis que o dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Matusalém sentia que a hora estava próxima, que a justiça divina estava prestes a se manifestar. No entanto, apesar do temor que crescia, havia uma centelha de esperança que não se apagava. Ele sabia que, em meio à devastação, a fé podia florescer como a mais resistente das flores no deserto. Cada estrela no céu noturno era uma promessa silenciosa, um lembrete de que a luz poderia vencer a escuridão. E em seu íntimo, ele se questionava como poderia não apenas sobreviver, mas liderar seu povo através da tempestade iminente. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura,
nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos. Sanchibad ao Sanchitiu. Enquanto a brisa noturna sussurrava entre as árvores, Matusalém se perguntava se o caminho para a salvação estava escondido nas próprias histórias que Enoque havia contado, nas palavras antigas que ele havia guardado em seu coração. Ele precisava encontrar a chave que abriria a porta para o futuro, onde a salvação e a redenção aguardavam, como um tesouro enterrado nas profundezas da terra. E assim, ele se preparava para o desafio, sabendo que o verdadeiro teste da fé estava apenas começando. Enquanto as nuvens de incerteza se amontoavam sobre os corações dos homens, Matusalém caminhava num deserto de dúvidas e angústias, uma terra árida onde a fé era a única sombra sob a qual descansar. O vento sussurrava segredos antigos nas folhas das árvores, e Matusalém, com os olhos fixos no horizonte, refletia sobre a ordem divina que havia se desenrolado diante de Noé como um pergaminho sagrado. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25, murmurava Matusalém para si, tentando encontrar a coragem que o tempo e a experiência lhe ensinaram a cultivar. A construção da arca se erguia como um monumento de esperança em meio à descrença de muitos. Cada golpe do martelo ecoava como um cântico de resistência, um lembrete de que a perseverança nascida da fé pode esculpir a salvação até mesmo do mais resistente dos corações de pedra. A madeira de gofer, com sua textura áspera e forte, era como as mãos calejadas de Matusalém, que, apesar de gastas pelo tempo, ainda encontravam força para contribuir com a tarefa sagrada. O sol punha-se lentamente, tingindo o céu com cores de um fogo distante, enquanto a sombra da arca crescia no chão como uma promessa de redenção. Mesmo enquanto seus vizinhos riam e zombavam, Matusalém permanecia resoluto, seus pensamentos ecoando o antigo provérbio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Ele sabia que seguir a maioria não era seguir a verdade, e essa convicção guiava cada passo seu, como uma estrela solitária na vastidão de uma noite sem fim. A noite caiu sobre a terra, trazendo consigo o silêncio profundo que antecede uma mudança iminente. Matusalém, sentado à beira do riacho próximo, observava a água escura refletindo o céu estrelado, cada estrela uma faísca de esperança em meio à imensidão do desconhecido. Havia uma paz inquietante naquele momento, como se a própria criação estivesse aguardando o desfecho de uma história antiga. Em meio a esse silêncio, Matusalém ergueu os olhos para o céu, onde as estrelas piscavam como testemunhas silenciosas, e com um suspiro profundo, ele se perguntou se estaria preparado para o que estava por vir. Pois no fundo de sua alma, ele sabia que o tempo do dilúvio não era apenas um tempo de destruição, mas também de renovação e promessa. E assim, enquanto a primeira gota de chuva tocava gentilmente a palma de sua mão, Matusalém percebeu que a verdadeira prova de fé ainda estava por começar. Naquele vilarejo, onde o céu parecia mais próximo da terra e o horizonte era uma tela pintada pelo pincel do Criador, Matusalém caminhava com passos medidos pela sabedoria dos séculos. Os ecos das tempestades vindouras sussurravam entre as montanhas e se aninhavam no coração dos homens. Mas era nas sombras de dúvidas que Matusalém encontrava o maior desafio. A cada encontro nas praças onde as vozes se erguiam cheias de ceticismo, ele sentia o peso de um tempo que não parecia mais ser seu aliado. Os olhares de desdém eram flechas de incredulidade, cada uma cravando-se fundo na sua determinação. Mas Matusalém, como uma árvore antiga, enraizada nas promessas divinas, permanecia firme. Ainda que as folhas de sua própria carne murchassem, sua fé florescia com uma resiliência que poucos compreendiam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Isaías capítulo 40, versículo 31, ele repetia para si mesmo, sentindo o sopro de uma esperança renovada a cada dia. Nas noites solitárias, quando a lua era seu único confidente, Matusalém mergulhava nas Escrituras, buscando a serenidade que só a verdade eterna podia oferecer. Era em Jó capítulo 1, versículo 1, que ele encontrava um espelho de sua própria caminhada. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó,
e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Assim como Jó, Matusalém desviava-se do mal não apenas em ação, mas em pensamento, cultivando um jardim de esperança em meio ao deserto de descrença que o cercava. A construção da arca prosseguia, cada martelada como um tambor que anunciava um novo ritmo para o futuro incerto. E com cada nova tábua acrescentada, Matusalém via não apenas um refúgio físico, mas uma alegoria da própria fé, um santuário construído com as tábuas da perseverança e os pregos da promessa divina. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade é eterna e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmo capítulo 100, versículo 5, ecoava em sua mente uma melodia antiga que alinhava seus pensamentos à eternidade. Mas o dilema não era apenas externo. Dentro dele havia uma batalha silenciosa entre a dor de ser incompreendido e a fé inabalável que ardia como uma chama perpetuamente alimentada. Era uma luta travada na alma, onde cada dúvida era um vento tentando apagar a luz interior. No entanto, Matusalém sabia que a escuridão não poderia triunfar enquanto ele mantivesse o foco na promessa maior. Numa tarde, enquanto observava a estrutura da arca, Matusalém encontrou-se ao lado de um jovem que, com olhos flamejantes de curiosidade, perguntou: Senhor, por que acreditas tanto em algo que ninguém pode ver? Matusalém sorriu, sua expressão uma tapeçaria de experiências vividas, e respondeu com a calma das marés eternas: porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E assim, a história continuava, com Matusalém plantando sementes de esperança onde o solo parecia estéril, aguardando o momento em que o primeiro broto de compreensão pudesse romper a superfície, anunciando uma nova estação de redenção e renovação. O vento uivava como um lamento antigo, carregando consigo o cheiro de terra molhada e a promessa de transformação. As nuvens, pesadas como o coração de um pai, prestes a deixar seus filhos, dançavam no céu cinzento, enquanto relâmpagos riscavam o firmamento com dedos de luz. Matusalém, envolto em seu manto de anos vividos, sentia o peso da eternidade em seus ombros, porém, ao mesmo tempo, uma leveza de espírito que apenas aqueles que completaram sua jornada conhecem. Naquele instante, lembrava-se das palavras das antigas escrituras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. E encontrou consolo na ideia de que a mão divina guiava seus passos finais. À margem do destino, ele vislumbrou a arca majestosa, uma fortaleza de esperança de madeira e sonho, acolhendo os ruídos agitados dos animais e os murmúrios da família de Noé. Matusalém sabia que, assim como o justo Jó, que na adversidade manteve sua fé, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, capítulo 13, versículo 15, ele também havia enfrentado a tempestade da vida com uma resiliência forjada na crença inabalável. As primeiras gotas de chuva eram suaves, quase como uma despedida carinhosa, cada uma sussurrando segredos do passado. Ao olhar para os céus e toda a vastidão azul que começava a desaparecer sob o véu cinza da tempestade, ele percebeu que a renovação vinha não só com destruição, mas com a promessa de um renascimento. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ecoava em sua mente uma melodia de esperança que entrelaçava o fim e o começo, o velho e o novo. Com um último olhar para sua descendência, agora a salvo do dilúvio iminente, Matusalém sentiu que sua missão estava completa. No entanto, a história tem uma maneira misteriosa de entrelaçar seus fios, e enquanto as águas subiam, algo mais, além da sobrevivência da espécie, parecia emergir das profundezas do desconhecido. Uma revelação, talvez, ou um desafio ainda por ser revelado, aguardava pacientemente sob a superfície agitada do novo mundo que começava a surgir. Quando as águas finalmente recuaram e a arca repousou sobre o monte Ararate, o mundo, renovado e silencioso, aguardava um novo amanhecer. O sol, tímido e dourado, espreitava através das nuvens dispersas, salpicando a terra molhada com promessas de um futuro repleto de possibilidades. Para os poucos que haviam sobrevivido, cada raiar do dia era um lembrete do pacto silencioso entre o céu e a terra,
uma dança eterna entre a fragilidade da vida e a continuidade da criação. No coração desse novo mundo pulsava a memória de Matusalém, o ancião cujos anos testemunharam o ciclo incessante das estações e cujas palavras ainda ecoavam, como um cântico suave no vento. A lenda de sua longevidade não era apenas um conto de resistência ao tempo, mas também um testamento da força interior necessária para suportar as marés do sofrimento e da esperança. Era como se a essência de Matusalém tivesse se transformado em uma árvore majestosa, suas raízes firmemente plantadas nos ensinamentos dos antigos, enquanto seus ramos se estendiam para abraçar o céu. O homem que viveu quase 1000 anos, diziam, tinha a visão de alguém que contemplou o dilúvio dos tempos e emergiu com a sabedoria de que a verdadeira fé é construída não na ausência de dor, mas na presença dela. Como Jó, que em meio ao tumulto declarou sua fidelidade. Jó capítulo 1, versículo 1. Também Matusalém enfrentou suas próprias tempestades internas, encontrando na fé um porto seguro em meio às ondas avassaladoras de suas experiências. A cada passo dado sobre a terra fértil, os descendentes de Matusalém espalhavam as sementes de renovação, cada gesto carregando a marca indelével das lições passadas. Eles falavam de um tempo em que o céu parecia despedaçar-se, mas também de como, na destruição, florescia a possibilidade de nova vida. O nome de Matusalém tornou-se sinônimo de resiliência, uma história contada em volta das fogueiras, onde a luz dançante lembrava a todos do calor e da esperança que persistem mesmo nas noites mais escuras. E assim, enquanto os dias longos e luminosos se transformavam em noites serenas, uma nova geração crescia curiosa e cheia de sonhos, ansiosa por moldar seu destino. Mas no horizonte, uma sombra se movia, trazendo consigo perguntas ainda não respondidas. Um mistério dos antigos ainda aguardava para ser desvendado, prometendo desafiar tanto a mente quanto o espírito dos que ousariam trilhar o caminho deixado por Matusalém. Em um tempo distante, quando os homens viviam imersos em suas próprias existências, um homem se destacou entre todos os outros devido à sua longevidade inigualável. Matusalém, que viveu por 969 anos, se tornara um símbolo de resistência e testemunha silenciosa de gerações inteiras. Mas sua história não é apenas sobre o tempo que passou na Terra, é sobre como ele viveu e o impacto que sua vida teve sobre aqueles ao redor. Matusalém cresceu em um mundo que se tornava cada vez mais distante de Deus. Os homens se deixavam levar por seus próprios desejos, esquecendo-se do Criador. Contudo, Matusalém permaneceu fiel, seguindo os passos de seus ancestrais, como Enoque, seu pai, que andou com Deus. Gênesis 5:24. Esta caminhada com Deus não era apenas uma prática ritualística, mas uma relação profunda que moldava cada aspecto de sua vida. Ao longo de seus anos, Matusalém viu os desafios se multiplicarem. As pessoas ao seu redor se entregavam a caminhos tortuosos e o mundo se tornava um lugar cada vez mais distante da bondade divina. Mas ele, através de sua fé inabalável, se manteve como um farol de esperança, inspirado pelas promessas de Deus. Assim como Jó, que após imensas provações foi restaurado, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó capítulo 42, versículos 10 a 17. Matusalém tornou-se uma figura de sabedoria e paz para aqueles ao seu redor. Ele lembrava a todos sobre a importância do arrependimento e da volta aos caminhos do Senhor. Em um mundo que muitas vezes parecia perdido, sua mensagem era clara. A verdadeira vida, a que importa, é a que se vive em comunhão com Deus. No final de sua vida, Matusalém testemunhou o nascimento de Noé, seu neto, que seria um novo início para a humanidade. Através de Noé e a construção da arca, Deus mostraria ao mundo sua misericórdia e plano de redenção. Matusalém, com sua vida longa, pôde ver as sementes da esperança e da regeneração sendo plantadas, mesmo em tempos de grande tribulação. E assim Matusalém partiu deste mundo, tendo cumprido sua missão de fé e testemunho. Sua vida era um lembrete de que, não importa quanto tempo vivamos, o que realmente importa é a maneira como vivemos e as marcas de amor e fé que deixamos para trás.
Entre os desafios e as incertezas, Deus sempre oferece um caminho de redenção e nova vida para aqueles que o buscam. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que possamos juntos encontrar fé, esperança e transformação em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.